Muitos dizem isso é uma coincidência. Na genética do homem pode ter uma coincidência, mas na glória de Deus não existe coincidência. A glória de Deus é uma só, não tem nada parecida com a dele. Ele é o único, é só ele que pode fazer estas coisas. Aí eu falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou: tu vai abrir a tua boca. Eu disse: então amém, Jesus. Eu quero que você, sem querer sair, do tema daquilo que a irmã colocou, mas eu vou também permanecer em Mateus capítulo 14, verso 22. Eu já estive ministrando esta palavra aqui uma certa feita, não me lembro muito bem, mas eu creio que sim. E no ponto de pregação que tem mais aqui atrás, e Deus falava muito com esta palavra novamente em minha vida. E ela diz assim: o título da palavra que está na Bíblia diz de uma forma diferente daquilo que Deus me deu um tema. Diz assim o da Bíblia: Jesus anda sobre as águas e Pedro falha. Por muitas vezes nós falhamos em tantas áreas, na verdade. Por muitas vezes nós falhamos, como a irmã mesmo estava me dizendo. Se colocou numa posição tão assim, amável com o seu bichinho de estimação, E por muitas vezes esse bichinho foi tomando aquele espaço que é o espaço de Deus, o espaço da oração, o espaço do jejum, da consagração. É verdade, ele vai tomando, ele vai tomando. E quando eu vi essa palavra, Deus disse assim: eu não te levei nessa palavra à toa. Eu disse: por que não, Jesus? Aí ele disse lá em Mateus 10, 37, 39, ele disse: quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele está dizendo que se eu amar ao meu pai e a minha mãe acima de Deus, eu não sou digno a herdar o reino dos céus. Como o irmão mesmo aqui já dizia, e eu aprendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, o reino dos céus. E as demais coisas é Ele que faz, é Ele que acrescenta a sua justiça. E o irmão esteve falando algo aqui que me chamava também a atenção. É que por muitas vezes nós não seguimos os mandamentos do Senhor. Essa é a palavra que me chamou muita atenção. Nós não seguimos porque a palavra disse: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E por muitas vezes, para vir numa tarde da bênção como essa, nós estamos fracos, oprimidos, entristecidos e não temos força. Mas ele disse um dia para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, não te pasmes e nem te assombres, porque eu sou contigo. Ele disse: é eu que faço o mar se abrir, Josué, não se preocupa, é eu que vou fazer as muralhas de Jericó cair por terra, vai ser eu que vou fazer você passar o Jordão com a arca, mas não se preocupa, Josué. Eu creio que Josué dizia, seguindo aquilo que ele também tinha medo. Josué ficou com muito medo de tomar a incumbência de Moisés e não suportar as batalhas. Mas ele diz: como fui com Moisés, eu serei contigo, não te preocupe. Agora eu vejo que quando eles chegam até a muralha de Jericó, eu vejo que existia os homens, os sacerdotes, existia as buzinas e existia a arca do concerto. Eu vejo que a arca do concerto simbolizava a presença de Deus. Mas aí eu vejo que sem a arca, aquelas muralhas não cairiam. É como o nosso irmão disse, o último passo, ele chegou diante do altar. Altar, lugar de colocar tudo aquilo que você já direcionou a Deus, a sua vida, a sua filha, a sua casa, a sua família, o teu emprego, a tua saúde, tudo você colocou diante de Deus. Mas tem muita gente que não consegue suportar muito tempo, porque depois que você coloca, tem o teste do tempo, tem a aprovação, tem a paciência, tem a esperança. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Paulo escreve aos Romanos, dizendo no capítulo 5, do verso 5, dizendo para eles estarem firmes naquilo, porque ele diz assim: a tribulação vos trará experiência, e a experiência, a esperança. A esperança não trará confusão, ele está dizendo. Vamos conferir lá para tu ver. Romanos capítulo de número 5. Para não ficar indagado algo aqui, vamos lá para o livro de Romanos.
Ele estava dizendo, em outras palavras, que está assim, ó, Romanos capítulo 5, verso de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança, e a esperança ela não traz confusão. Mas aí ele diz mais embaixo que é para aquele que está com o coração totalmente no Senhor. Por muitas vezes, quando Jesus dava umas de suas parábolas aos teus discípulos, ele encontrou muita gente, como encontrou aquele jovem rico que queria servir a Jesus, seguia Jesus, guardava as tábuas, as leis, as palavras do Senhor, mas não vivia. É como, na verdade, eu pregar algo aqui que eu não estou vivendo. E o título desta mensagem é: o vento, ele é contrário, e o discipulado, ele é sempre testado, para ver se ele é discípulo mesmo. E a fé, ela é provada, para quê? Para ver se você está firmado verdadeiramente naquele que te levantou para ser grande na presença dele. Agora, eu vejo que ele pergunta para aquele jovem olha para ele e diz: Senhor, o que é necessário para herdar o teu reino? Eu faço isso, ou seja, eu jejuo, eu consagro, prego a tua palavra, faço todos os afazeres que a tua palavra nos ensina e que o Senhor assim nos direciona. Ele diz assim para aquele jovem: vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Agora eu vejo aonde estava o coração daquele jovem. O coração dele não estava na palavra e nem em Jesus. O coração dele estava nas suas riquezas. E Provérbios, escrito por Salomão, disse que aquele que confia nas suas riquezas cairá. Tem tanta gente caindo por aí, como o irmão aqui mencionou, mas não está caindo porque, na verdade, as pessoas querem a queda dele, não. Está caindo porque ele está confiando em situações errôneas. Porque Jeremias prescreveu o capítulo 17 e o capítulo de número 7, dizendo: bendito é o varão que confia no Senhor. Ele não está dizendo confia no pastor, não. Ele está dizendo confia no Senhor. Pastor, nós não devemos confiar no pastor. A Bíblia diz: confieis em homens fiéis, ou seja, homens doutos, homens que são, na verdade, apropriados a ensinar, que são, na verdade, objetivos naquilo que estão levantados para fazer nessa terra. Agora, eu observo que Jesus pega e sabe aonde está a falha do ser humano. O ser humano, como eu e como você nos dias de hoje, nós nos apegamos muito fácil em matéria. Nós nos apegamos muito fácil em coisas supérfluas, coisas que não estão agradando ao Senhor. E por muitas vezes nós trazemos, como a irmã que mesmo disse, como a idolatria. Ou seja, começa tudo que é idolatria. Pastor, mas idolatria é aquilo que se pendura. Não. A idolatria é aquilo que você ama demais, é aquilo que você gosta muito. Um dia Deus me provou nisso. Eu ganhei uma camisa na minha conversão, uma camisa vermelha, uma camisa bem bonita. E eu falei: essa eu não vou dar, não vou emprestar para ninguém. Um dia chegou um rapaz em casa, que ele tinha saído da cadeia, e ele ficou em casa um bom tempo para nós darmos um estudo bíblico a ele. E um dia Deus me levara a dizer para ele: leva ele até o seu guarda-roupa e manda ele escolher uma camisa para ir para a igreja. Eu levei, quando chegou na porta do guarda-roupa, ele falou: eu quero essa daqui. Ele nem hesitou em dizer. Eu olhei para ele e falei: você quer essa mesmo? Ele disse: é essa que eu quero. Você gostou dessa? Ele disse: eu gostei. Eu falei: mas tem outra. Ele disse: não é essa. Eu falei: então agora Jeová queria fazer o quê? Me provar onde que eu estava firmado. Se era na minha camisa, na minha gravata, no meu terno, no meu sapato, na minha Bíblia, onde eu estava firmado. E tem tanta gente por aí assim. Tem gente por aí que diz: essa camisa eu não troco, não vendo, não empresto. Esse carro eu não troco, não vendo, não empresto. A minha casa eu não troco, não vendo, não empresto. Cuidado. De repente você pode até se machucar com tudo isso que você está fazendo. E tem muita gente assim por aí. Agora, eu vejo Deus dizendo, já ensinando aos seus discípulos, que eles iriam ter tribulações. Porque ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, e vós também hão de vencer.
Mas mais adiante, o que me chamou muito e muito a atenção foi que quando Jesus faz a chamada, ele leva os seus discípulos com ele aonde ele vai. O Senhor faz a chamada e o Senhor não chama homens preparados, o Senhor chama homens despreparados. Ele quer fazer a chamada para depois da chamada ele dar continuação naquilo que na verdade é aperfeiçoar e fazer dos seus discípulos grandes entre muitos. Agora eu observei essa palavra e vi que eles agora fazem muitos sinais e prodígios e observam como Jesus trabalha, como Jesus age, como Jesus fala, como Jesus faz as suas curas, os seus sinais, e assim ele vai indo. Mas agora o que me chamou a atenção mesmo foi o verso 22, que diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Eu aprendo que Jesus, quando ele na verdade ele quer abençoar, ele abençoa. Mas quando eu e você não queremos ser abençoados, é algo diferente. Existe o tempo de Deus e o tempo do homem. Tem muitos homens por aí que estão dizendo o tempo é agora, mas não é o tempo. E ele não quer esperar o tempo de Deus, ele quer no tempo dele. Deus falou que ele vai pregar, que ele vai ir às nações. Ele já está arrumando um meio dele ir às nações sem ter, na verdade, uma ampliedade bíblica, um ensino bíblico. E a Bíblia diz que Oséias escreveu que por falta de conhecimento o povo de Deus tem se destruído. Ou que seja, por falta de amor, por falta de carisma, por falta, na verdade, de companheirismo, por falta de união, por falta de unificação, Satanás tem entrado em lares, destruído pais com filhos, filhos com pai, intermédio a união, intermédio o amor, porque o amor de muitos tem se esfriado. E quando se diz o amor no mundo, não está relatando aí fora, onde muitos têm se matado uns aos outros, não, mas também dentro das igrejas. Tem muitos que quando falam o amor no mundo, ele fala, isso é lá fora, isso é lá na Abratac, isso é lá em lugares onde o negócio está pegando. Não, isso é dentro de lares, onde o pai já não ama mais o filho como antes, onde a mãe já não tem mais aquele mesmo contato com a filha, onde tudo isso está morrendo. Tem tanta gente que quando fala sobre mundo, ele está colocando lá fora. Mas aí João me ensinou e disse para mim que na verdade o mundo não nos ama porque nós não somos mais do mundo. Mas ele diz, mas eu vos escolhi do mundo. Ele está dizendo em outras palavras, antes você era do mundo, hoje você não é mais. Mas na verdade eu vos resgatei lá do mundo. E por muitas vezes nós vemos que agora ele escolhe Pedro, ele escolhe João, ele escolhe Tiago, ele escolhe muitos dos teus discípulos para andar com ele. E nessa caminhada muitos o seguem. Mas o engraçado é que depois que ele fez tantas curas e milagres, ele também cansou, como eu e você. Mas o cansaço físico de Jesus era sobrecarregado as suas baterias em momento de oração. Por muitas vezes nós não queremos ter um momento de intimidade com Deus. E o Senhor a todo momento quer ter uma intimidade com você. E naquele momento Jesus fizera tudo o que havia a ser feito. Passara por Jericó, passara por algumas outras circunvizinhanças e cidades. E agora ele chega num local onde a multidão o seguia. E ele dá uma ordenança. Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco. Aqui eu começo a mensagem que Deus tem para essa tarde. Deus está dizendo assim em outras palavras, e logo ordenou, primeiro, uma ordenança. Deus, quando Ele me criou e te criou, a primeira ordenança foi que te criou a tua imagem e a tua semelhança.
E Deus ainda diz mais que eu e você somos obras das mãos dele. Aí depois de tudo isso feito, o que ele faz, pastor? Ele disse: ide em todo o mundo e apregoai o meu evangelho a toda criatura. Tem gente que não quer pregar mais o evangelho à criatura. Tem gente que quer pregar o evangelho para crente. Crente, por muitas vezes, não precisa de ouvir mais a palavra, porque ele já é conhecedor da palavra. Mas aquele que na verdade está lá fora, necessitado, precisando, ele está esperando você contar um testemunho como esse nessa tarde, uma palavra como essa nessa tarde, uma palavra como a que o irmão aqui trouxe nessa tarde, para que ele venha ver que verdadeiramente a palavra do Senhor, ela flui, e ela não só flui, mas ela influencia a pessoa a permanecer, a estar na presença do Senhor, para que ele possa objetivar a sua vida e sair deste mundo pecaminoso que ele está. E ele aqui lhe dá uma ordenança, Jesus ordena. E quando eu aprendo que quando Deus dá ordem na terra, não se pode revogar a ordenança de Jesus. Mas tem tanto crente por aí que ele passa a prova, mas ele não segue o ID do Senhor. Tem tanto cristão por aí que ele paga preço, mas ele não abre a boca dele. Tem tanta mulher, homem de Deus por aí, que Deus acocha ele diz: por que está acontecendo isso? Porque você não está seguindo a ordenança de Jesus. Jesus te mandou falar, você se calou. Jesus te mandou cantar, você diz: não quero mais. Jesus te mandou profetizar, você diz: eu não abro a minha boca. Jesus te mandou dar glória e você está de boca fechada. Aí eu aprendi um dia que quanto maior o glória que você manda para cima, maior é a glória que desce para baixo. Quanto maior o glória que você manda para cima, quanto maior é a glória que desce sobre a tua casa. E tem gente que não quer fazer isso. E ele deu uma ordenança, que o povo a todo momento estivesse na presença dele, adorando, exaltando. Isso foi uma ordem. Ele ordenou, ele deu uma ordenança. Mas aqui foi diferente, ele deu uma ordenança para eles entrarem no barco. Ou que seja, o que eu entendi nisso? Eu entendi que Jesus estava dizendo, em outras palavras: meus discípulos, fiquem no centro da minha vontade. Pastor, o que é entrar no barco? Entrar no barco quer dizer estar guardado. Por que está guardado, pastor? Quando Deus manda Noé constituir a arca, ele não só manda Noé constituir a arca, mas ele manda Noé também anunciar o dilúvio. Isso foi uma ordem, isso não foi algo que ele pediu. Ele não fez assim: Noé, anuncia. Não. Ele disse: Noé, vai e anuncia o meu evangelho. Ele deu uma ordenança para Noé. Agora, e se Noé não obedece? Nem Noé tinha entrado na arca e tinha morrido também. Por muitas vezes nós não obedecemos. E se esquecemos que um dia Samuel escreveu que é melhor obedecer do que o sacrifício. Mas tem tanta gente que ainda prefere sacrificar. Tem tanta gente que ainda prefere sentir dores. Tem tanta gente que ainda prefere se consultar do que, na verdade, ir para o joelho e saber aonde está a sua falha. Aonde ele precisa acertar com Deus. Aonde que o ponteiro do relógio está andando errado com Deus. Porque o cursor do homem é diferente do cursor de Deus. Tanto que Deus coloca 1000 anos como um dia como 1000 anos. E tem tanta gente dizendo por aí que a promessa está demorando. Tem tanta gente dizendo por aí: Deus disse que ia me levantar, Deus disse que eu ia gravar, Deus disse que eu ia fazer isso, Deus disse que eu ia fazer aquilo. Aonde está a promessa? A promessa está além do tempo do homem. A promessa está além do tempo meu e seu. A promessa está no tempo de Deus. Agora chegou o momento de Deus provar os seus discípulos. O vento agora começa a vir a contrário. Jesus se retira para orar à parte e os seus discípulos entram no barco. Entre eles está Pedro. Pedro é nada mais nada menos aquele que dizia: Senhor, aonde tu fores eu irei contigo. Pedro, tu não vai. Senhor, em momento algum eu te negarei. Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Senhor, eu jamais faço isso. Tem tanto crente por aí,
dizendo: eu não nego a Jesus. Tem um louvor que diz: não negue a Jesus. Cantar Ele é gostoso, viver Ele não é fácil. E tem gente que diz: não negue a Jesus. Mas quando vem a prova, o vento contrário, o teste, a aprovação, ele é o primeiro a dizer: hoje eu não vou na igreja, está negando a Jesus. Hoje eu não vou na oração, está negando a Jesus. Hoje eu não vou no ponto de pregação, também está negando a Jesus. Tem gente que acha que o culto principal é o culto do domingo. Já está totalmente errado. Porque se temos culto quarta, sexta, sábado e domingo, devemos estar presentes neles a cada momento. Quem quer libertação, quem quer transformação, quem quer vitória, quem quer bênção, ele busca 24 horas por 48 a presença do Senhor. E agora Jesus se retira e eu creio que ele diz assim consigo próprio, mentalizando eu com aquilo que faz menção na Bíblia. Eu vejo que Jesus diz assim, Deus fala: se aparta um pouco deles, vamos ver como eles vão se sair. E tem momento que Deus faz isso da minha vida e da sua. Ele se afasta um pouco para ver como que você vai fazer. Se você vai na verdade permanecer, se você vai na verdade duvidar, se você vai na verdade ter medo, e se você vai na verdade negar a Jesus. Agora ele dá uma ordenança, e quando ele dá uma ordenança na terra, eu falei sobre a ordenança de Noé, mas também no céu ele também dá ordem. Quando o Senhor me abriu os meus olhos ao livro de Salmo 91:11, ele diz que ele daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Ou que seja, quando você entrar dentro da tua casa, estará entrando em uma grande batalha e você não estará lá sozinho. Tem gente que entra culto, sai culto e ele diz que está vazio e não tem ninguém por ele. Mentira, porque Deus disse no livro de Salmo 91:11: eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Deus estava dizendo, em outra palavra: você não anda sozinho, você não fala sozinho, você não anda sozinho, porque eu tenho dado ordem aos meus anjos ao teu respeito. E Lucas escreveu que o que é ligado na terra é ligado também no reino do céu. E quando eu vejo essa ligação, eu vejo Noé e os anjos. Porque quando Noé prega o dilúvio, a Bíblia fala, e todos sabem, que não foi salvo essa igreja inteira. Vamos se dizer assim, não foi salvo as missões mundiais do Brasil inteira, não. Foi salvo Noé e mais 8. Ao todo 8. Só isso. Agora eu vejo Noé entrando dentro daquela arca, meu irmão, que significa nos dias de hoje a presença de Deus. Noé entra na arca e eu perguntava, em outras palavras: Senhor, como é que Noé e mais 8, mulher, filhos, ergueram uma tampa daquela arca? Ele disse: mas quem disse que foram eles que ergueram? Eu disse: quem foi? Ele disse: eu não disse que eu daria ordem aos meus anjos ao teu respeito? Eu disse: então quem ergueu? Ele disse: os anjos do Senhor. Aí eu vi que ele não só ergueu, mas também ele selou. Olhe para o teu irmão e diga assim: você e eu. Não, ele não ouviu. Você e eu, nós somos selados por Deus. Você vai entender o que eu quero dizer no livro de João, capítulo 6, verso de número 27. João, capítulo 6, verso 27. João 6, 27, ele está mencionando e dizendo assim. João 6, capítulo 6, verso 27. Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, olha só, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele estava dizendo a palavra de Deus. Ele estava falando, ou em outras palavras que nem Lázaro pronuncia no seu louvor: o reino do céu não é comida e nem bebida. E tem gente que por muitas vezes confunde as coisas do Senhor. Quando Deus faz a chamada a Timóteo, intermédio à vida de Paulo, ele diz no capítulo 2 de Timóteo, do capítulo 2, 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso de número 13, dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo.
Porque aquele que milita a boa milícia da fé não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que se alistou. Em outras palavras, ele estava dizendo: ei, Timóteo, você não vai poder misturar a tua vida cotidiana com a tua vida na igreja. Ei, Timóteo, você não vai poder misturar a tua vida secular com a tua vida ministerial, porque eu te levantei para ser um soldado. Aí eu te pergunto, nos dias de hoje, nós encontramos homens, irmãos e irmãs, que têm trocado momento no culto, momento de igreja, por um momento de trabalho. Pastor, isso é verdade? É. Porque tem gente que está confundindo as profecias e as palavras do texto bíblico. Pastor, por que o senhor se levou a este lado? Porque eu observo e vejo nos dias de hoje, não só acontece no ministério onde eu estou, no Jardim Abu Saf, mas também acontece nesse ministério. Pessoas que Deus está levantando com um grande encorajamento, pessoas que Deus está levantando com uma grande ousadia e uma grande intrepidez naquilo que é de Deus e não do homem. E quando Deus prepara isso, Deus levanta alguém dizendo: estou eu abrindo uma determinada porta de emprego. Satanás pegou aquela palavra agora começa a surgir efeito no inferno, e lá no inferno eles fazem reuniões para que venha te tirar da presença do Senhor. Agora eu vejo essa proposta chegando como porta aberta. Essa pessoa olha, vai até o local aonde se foi chamado. Chegando lá, o emprego é das 7h30 até as 11 ou até a meia-noite. Muitos começam às 10 e vai até a madrugada. E muitos estão trocando um momento com Deus por um momento de trabalho. Ô pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo que quando Jesus voltar, o seu trabalho vai ficar. Eu estou querendo dizer que quando Jesus voltar, o seu trabalho não vai ser levado. Quando ele voltar, a comida que está na terra também não será levada, porque o reino do céu não é comida e nem é bebida. E infelizmente tem ainda crentes por aí que são patrões desses empregos, e ele diz assim: não, ele está precisando, eu estou ajudando ele, está ajudando a descer ele mais e mais para o buraco, está ajudando ele a cada dia a descer mais. E nos dias de hoje não tem ninguém para trabalhar à noite. Aí quem sabe essa proposta chegou para o teu esposo, quem sabe isso chegou para o teu filho, e o teu filho estava indo tão bem na igreja, aí agora ele vai ter que parar de ir na igreja e vai ter que começar a trabalhar. Mas é precisão, pastor, precisão. Quando Jesus voltar, você fala isso para ele. Quando Jesus estiver à porta, você fala isso para ele. Porque está assim, mas pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. A arca de Noé agora ela é selada. Eu imagino uma madeira dentro de um rio daquele ou de um tsunami daquele. Eu disse: Jesus, mas quem fez foi Noé. Vai transpassar água para todo lado. Que nem a irmã disse na garagem dela, ou que seja, estava goteirando, ou que seja. Eu falei: a arca de Noé então afundou. Ele disse: não, filho, eu selei a arca. Arca selada não entra água. Casa selada não entra demônio. Casa selada não entra adversidade. Mas tem gente que na verdade não está selado. Tem um louvor que diz que eu tenho a marca da promessa. Ter a marca da promessa é bom. Agora você viver na promessa que também não é fácil. Aí ele está dizendo aqui em outras palavras: entra no barco, presença de Deus. Davi um dia entrou na presença de Deus. Davi não só entrou, mas dançou na presença de Deus. Davi não só dançou na presença de Deus, mas como Davi também chorou na presença de Deus. Davi não só chorou na presença de Deus, mas como Davi também clamava a presença de Deus. Pastor, mas quando Davi clamava a presença de Deus, quando agora ele peca e agora ele vê que sem a presença de Deus não haveria como remir os seus pecados, não haveria como ele permanecer. Tu imagina uma pessoa que ficou com medo agora de Jesus voltar e ele não ir, ou de
de Jesus se manifestar e ele morrer, ou de Jesus, Deus, se manifestar e de Davi ser rejeitado como um dia foi Saul. Agora eu vejo Davi dizendo no livro de Salmo 51, 11, dizendo: não me lances fora da tua. Mas tem gente que entra num culto como esse, ou num culto da noite, ou num culto como uma festividade, e ele não vê a hora do culto acabar. Mas quando ele chega na tua casa, uma televisão vai ser ligada. Quando ele chega na sua casa, um computador vai ser acionado. Mas ali ele não sai, dali ele não vai. E na verdade eu observo quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes 8, e versos 13, dizendo: não te apresses em sair da minha presença. Davi, quando manda os seus soldados ir para a guerra, ele agora tem a pressa de sair da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque Davi queria pecar um pouco. Davi queria fazer um pecadinho, ou que seja, Davi queria estar entrando em um pecadinho. Qual era o pecado? Era o pecado de Acã, pastor? Não, Acã teve o dele e pagou pelo pecado dele. Mas só que Davi agora iria pecar e também teria que pagar pelo seu pecado. Quem sabe você está dizendo: pastor, porque esse vento está tão contrário? Quem sabe é por causa do teu passado e do teu pecado. Pastor, mas meu passado Deus não se lembra mais, mas a consequência dele ainda existe e você precisa pagar por ela. Tem gente que acha que eu só vim para Jesus, apagou meus passados, agora está tudo bem. E eu, que trafiquei há tanto tempo e fiz mães chorarem. E eu, que fiz tantas coisas errôneas e fiz algumas pessoas perecerem pelos meus erros. Tu acha que até hoje eu não pago por esses erros? Pagamos sim. Portanto que o vento contrário na minha vida, ele é constante. Mas não é por isso que eu deixei de adorar ao Senhor. Tanto que nesta manhã eu não ia levantar, eu ia permanecer, porque o cansaço físico era muito forte. Só quem trabalha com a área de libertação e quem faz orações e quem vai aos presídios sabe o que é a sobrecarga que você traz sobre a sua vida. Pastor, mas o senhor não jejua? Jejuamos. Pastor, o senhor não consagra? Consagramos. Pastor, mas o que vem então sobre a sua vida? Retaliações. Pastor, existem retaliações? Existem. Portanto que a palavra do Senhor diz em Efésios: nos demais irmãos meus. Ele está aconselhando a igreja. Não é só o pastor que toma o púlpito para dar a bênção apostólica. Tem gente que diz: isso aí é com o pastor, isso aí é com o obreiro. Interceder não é comigo, eu ainda não sou obreiro. Larga a mão de ser hipócrita, irmão. Levanta a tua mão, para de ser crente preguiçoso e intercede pela tua igreja e pelo povo de Deus. Aí tem gente que diz assim: eu não preciso consagrar tanto como o pastor. E aí agora aqui Jesus está cobrando isso dos seus discípulos. O vento agora bate e leva o barco à distância. E agora Pedro se atemoriza, porque a tempestade era forte. Eu aprendo que eles ficaram dentro dessa tempestade de um dia para o outro. Não foi de um momento para o outro. Ei, quem sabe você entrou aqui com o vento contrário agora. E quem sabe você saindo daqui intermédia a tua fé, o vento já não existirá mais. Quem sabe você entrou aqui hoje e na próximo dia da campanha você recebe a bênção e o vento não será mais contrário. Mas quem sabe você vai ter que lutar dentro desses 7 dias dentro desta campanha, não sei eu, para que você venha na verdade receber a bênção, a vitória, e que o vento se cesse na sua vida. Pastor, mas o vento cessa. Pastor, mas por que o senhor disse que o vento era contrário? Porque Deus queria testar o discipulado dele. Para ser discípulo tem que ser testado. Tem gente que só quer comer Bíblia, mas você vai empazinando de Bíblia, empazinando, e você não lança fora aquilo que você pegou. Você só quer para você. Você só quer comer Bíblia. Eu quero se formar em teologia, bacharel, magistrado, PhD. Quero formar-me nas hemeléticas da Bíblia. Quero ser formado nas faculdades e em tudo aquilo que a Bíblia ensina. Mas aí tem gente aí fora, para as esquinas afora, morrendo.
Tem pessoas aí para as esquinas tomando tiro. Tem pessoas vendendo maconha, crack, cocaína para as esquinas. E você quer aprender a homilética da Bíblia. E você quer aprender o que é ser discípulo. Hoje eu te ensino o que é ser discípulo. É pegar a tua Bíblia, pegar o teu bordão e sair às ruas evangelizando e ganhando alma para Jesus. É fácil falar difícil, ou que seja. É fácil você pegar o microfone, meus queridos e amados irmãos. Agora vai falar assim lá na Brataque. Meus queridos e amados irmãos. Eles vão falar, você não é locutor, querido. Fala direito, deixa Deus te usar como você é. Não queira ser um ego, seja você mesmo. Tem tanta gente dizendo, você precisa melhorar o seu jeito de falar. Fala como Deus te direcionar. Você precisa ajeitar a sua forma de se expressar. Deixa Deus te usar, não sendo na carne. Abre a tua boca e faz passar vergonha aquele que não acredita em você. Pastor, Deus não faz ninguém passar vergonha, mas o diabo faz. E quando alguém quer te humilhar, Deus está vendo, e Ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Agora tem tanta gente por aí, menosprezando aquele que por muitas vezes começou agora, está vindo agora. E tem tanta gente querendo ser o bambambam da história, não existe. O que foi, o que é, o que vive e o que reina para todo sempre é Jesus e mais ninguém. Não tem mais na história ninguém. Não tem Marcos Feliciano, não tem Adeildo Costa, não tem ninguém que é acima daquele que vive e que reina. Aí agora eu vejo que ele disse que eles fossem adiante. Ou que seja, em outras palavras, não retrocedas. Em outras palavras, não recue. Em outras palavras, não tire a mão do arado. Ou que seja, colocou a mão na Bíblia, varão, começou a ler ela, termina. Mas tem gente que põe a mão, vem uma luta, ai, não quero mais, não dá, não é para mim isso aí. E ele se assenta, ou que seja, que nem Agar, quando agora leva Ismael para o deserto para morrer. Ela diz, acabou. Abraão mandou embora, Sara não quer mais, pronto, para onde eu vou? Para o deserto. Aí tem gente que diz, nossa, deserto é quem está em pecado, hein? Pecado está a língua de quem está falando que quem está no deserto está em pecado. Porque deserto é a escola do crente, deserto é lugar de provar crente. Pastor, me diga um deserto, 4º distrito, lá é o deserto. Por quê, pastor? Porque lá por muitas vezes elas ficam dentro de uma 4 paredes, andando para a esquerda, para a direita, para a direita, para a esquerda, para a esquerda, para a direita. Mas chega a sexta-feira, elas sabem que tem um Deus lá no trono, olhando o culto delas e esperando o alvará de soltura chegar, dizendo, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. E tem gente que diz, você é doido ficar pregando em cadeia, você é doido ficar... Gente que na verdade não quer fazer a obra e não quer que você faça. E tem gente conseguindo te parar, porque ele está entrando tanto na tua mente que você está achando já que você está salvinho, né? Mas a Bíblia nos ensina que na verdade o Amós, livro de Amós, capítulo 12, versos 4, capítulo 4, 12, está dizendo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Quem sabe você está dizendo aí, eu já me encontrei com Deus. Encontrou em visões. Você teve uma visão daquilo que é o reino do céu, sim. Encontrou quando você levantou a tua mão, confessou a Jesus, sim. Mas esse outro encontro que Amós está dizendo é o encontro da vinda do Senhor. Aí eu te pergunto, homilética não vai entrar no reino do céu. Teologia não vai entrar no reino do céu. Tudo aquilo que é aperfeiçoamento, meu irmão, você se aperfeiçoa aqui. E chegando lá, meu irmão, pregador não vai ser preciso, porque lá vai ser só louvor, só adoração, e vai ser só glória, vai ser só santo. Tem gente que diz, eu não gosto de barulho, então você não vai morar no céu. Por quê, pastor? Porque no céu vai ter barulho. Imagina milhares de anjos gritando, santo, 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 santo és o Cordeiro de Deus. Gente que está achando que o céu vai ser santo, 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 santo,
Não vai. Se você está esperando esse céu, eu não sei que céu é esse. Porque se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que o céu é um céu de glória. Quando eu vejo glória, eu vejo movimento. Quando eu vejo movimento, eu vejo cura. Quando eu vejo cura, eu vejo milagre. E quando eu vejo milagre, eu vejo a mão de Deus agindo no ambiente. Tem gente que não vê isso. Aí eu não sei se eu sou muito pentecostal ou se eu errei aonde eu fui batizado. Porque primeiro que eu não fui batizado no limão. Segundo que eu não fui batizado lá no Polo Norte. Terceiro que eu fui batizado com fogo. Pastor, por que tu foi batizado com fogo? Porque o fogo veio para queimar os meus pecados. O fogo veio para aniquilar os meus pecados. E este fogo ainda permanece, pastor. Permanece, e é ele que me mantém de pé. Por que esse fogo te mantém de pé, pastor? Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando o crente é tomado pelo Espírito Santo, não tem pastor que pare ele. Quando o crente é tomado pelo Espírito Santo, não tem cara feia que indaga ele. Quando o crente é tomado pelo Espírito Santo, não tem vizinho que para ele. Mas tem gente que já parou faz tempo. Tem gente que já parou faz tempo. Ele parou. O fulano não gostou da profecia dele. Diz que foi da carne. Aí teve uma irmã que disse que a amiga dela chegou e falou: aquela profecia que você passou lá, ó, a irmã não gostou não. Aí a irmã vai para casa e começa a perguntar para Deus: nossa, por que o Senhor me levantou como profetisa? Aí o irmão olha, menospreza, diz: é de Deus mesmo. Amém, amém. E por muitas vezes eu vejo tanta gente calando a boca por causa disso. Aí você se esquece para que Deus te levantou. E a tua fé é provada. Agora eu vejo que Jesus, ele, para finalizar, ele vem até Pedro. Pedro olha e Jesus agora para de orar e começa a caminhar para os seus discípulos sobre os mares. E Pedro agora olha e disse com seus irmãos, seus discípulos: é um fantasma. Eles olham para ele e dizem: parece ser. Não, é Jesus. E ele com dúvida dentro dele, eu estou falando aqui com crentes que por muitas vezes têm dúvida se Deus vai mudar a vida do seu irmão, se Deus vai mudar mesmo a vida do seu filho, se Deus vai transformar mesmo a vida daquele teu vizinho lá, se Deus vai totalmente agir e se Deus vai voltar, buscar uma igreja, arrebatar o teu povo. Bom, muitas vezes nós temos dúvida nisso. Tem pessoas que têm. E agora eu vejo que Pedro diz assim: se és tu mesmo, permita ir ter contigo. Ele olha para Pedro e diz assim: vem. Quem sabe Jesus está te chamando faz tempo, né? Vem. Jeremias, vem. Desce. Isaías, brasa na tua boca. Ezequiel, vale de ossos secos. E Deus tem a forma dele de te levar em alguns lugares. E agora ele diz para Pedro: vem, Pedro. Pedro agora olha e começa a se levantar e ir. Quando Pedro dá um passo, 2 passos, eu aprendo que a primeira coisa que Pedro faz lhe afundar, o que foi? O medo. O medo por muitas vezes não deixa a gente permanecer. O medo por muitas vezes não deixa a gente abrir a boca. O medo por muitas vezes não deixa a gente adorar a Deus como se é para ser adorado. O medo. E se a gente for olhar para a Bíblia, nós vamos ver quantos tiveram medo. Quantos na verdade tiveram medo de Deus? Não, do homem. Porque Pedro agora ele teve medo. Medo do quê, pastor? Medo da tempestade, medo da circunstância. Quem sabe se você tivesse temido a circunstância, não teria acontecido a providência de Deus na sua vida. E a providência de Deus só aconteceu porque na verdade lá no fundo e no profundo existia um pouco de fé para garantir que Deus lhe daria vitória.
E agora Pedro vai e a Bíblia diz que Pedro afunda. Tem tanto crente por aí se afundando. Se afundando em quê, pastor? Se afundando em contas. Se afundando em quê, pastor? Se afundando nos seus próprios erros. Se afundando em quê, pastor? No caminho que Deus manda seguir, ele não vai. Ele vai por outros caminhos. Quais são os caminhos, pastor? Os seus próprios caminhos. E ele diz, é de Deus esse caminho. Mas Deus nem falou e nem confirmou nada. E ele diz que é de Deus. Até ele quebrar a cara, ele volta dizendo, pastor, ora por mim, não era de Deus. E é assim que acontece nos dias de hoje. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque na nossa igreja é assim. Teve um cantor, amigo nosso, e diz assim, pastor, ora para mim que eu estou indo cantar fora. Eu falei, orar por quê? Se você está indo, Deus te abençoe, amém. Mas só que daí eu não entendi, ele estava preocupado, com medo de ir só com o dinheiro da ida e não ter o dinheiro para voltar. Isso foi o que aconteceu. Ele foi para voltar. Ele passou por muito estreito para voltar. Aí tem gente que toma o seu próprio preceito. Ele diz que aquela viagem é de Deus, porque ele está tanto no coração para ir, que ele nem consultou a Deus. Ele foi, eu vou, e acabou. Aí ele foi de lá, ele me mandou para minha filha, porque eu não gosto de computador. Mandou para minha filha, dizendo assim, pede para o pastor orar por mim, porque eu estou no estreito. Falei, Jeová está provando o vaso. Está moldando o vaso, para o vaso parar de ouvir a si próprio e começar a ouvir a voz de Deus. E por muitas vezes tem pessoas assim, que tomam seus próprios preceitos. Mas agora ele afunda e diz assim, e sentindo o vento forte teve medo, verso 30. E começando a ir para o fundo clamou dizendo, Senhor, salva-me. Primeiro, depois que ele começou a afundar, ele clamou. Ele lembrou que ele tinha alguém por ele e esse alguém poderia inverter o quadro dele. E quando eu oro o clamor, eu vejo que Jeremias ensina a mim e a ti a clamar a ele. Mas aí tem gente que não gosta de um clamor muito alto e um crente muito barulhento. Mas aí eu aprendo que Isaías 58 primeiro disse que nós devemos clamar em alta voz como o suar da trombeta. Quando eu vejo suar da trombeta, eu vejo que não só a presença de Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas também aquela grande grita que eles juntos gritaram e o muro caiu abaixo. Tem tanta gente que está querendo pôr muro na tua frente, dizendo não vai dar certo não, mulher. Essa campanha eu acho que não vai muito longe. Ei, mulher, para de clamar desse jeito, vai dar conversa. Ei, irmã, para de abrir a tua boca, adorar a Deus como, por muitas vezes, muitos fazem e adoram. Tem tanta gente colocando muralhas nos nossos caminhos. O primeiro muro que colocaram na minha foi: será que Deus é na vida dele mesmo? Eu comecei a pensar, será que Deus é comigo mesmo? Aí Deus falou assim, toca, filho. Toca que eu vou mostrar se eu sou ou não sou com você. Aí eu comecei a tocar. E Deus começou a fazer sinais, curas. Eu falei, Deus, mas por que está acontecendo isso? Ele disse, porque eu sou contigo. Tinha gente no nosso ministério que duvidava. Aí Deus começou a abrir porta lá do 4º distrito e trazer 4, 5 detentas dentro da igreja para mostrar que Ele é Deus que escolhe o que está lá no mundo, não que está aqui bonitinho, engravatado como eu. Aí o povo começou a ver, não, o menino ganha alma para Jesus mesmo. Arregaçou a manga e está ganhando alma para Jesus. Aí começaram a me invejar. Foi como Isaac. Quando ele começou a prosperar, ser abençoado, e crescia, começaram os filisteus, começaram a invejar ele, começaram a ter inveja dele. Com você também é assim. Você começa a prosperar na tua oração, os invejosos começam a querer saber o porquê que você está prosperando. Você começa a prosperar na tua oração a Deus, eles querem saber o porquê, invejando, por que ela tem um carro assim, eu não tenho. Por que ela tem uma casa assim, eu não tenho? Por que ela tem isso e eu não tenho? Aí eu vejo aqui dizendo assim, clamou dizendo, salva-me, e logo Jesus estendeu a mão. Olhe para o teu irmão aí e diz assim, Jesus, Ele estendeu a mão. Essa mesma mão não está encolhida hoje, ela está estendida.
E se ela está estendida é para salvar. Aleluia. E diz assim: estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena, por quê? Acabou. Não duvidaste. Levante-se, põe de pé, por favor. Olhe para o teu irmão e diz assim: nada pode nos calar e nem trazer dúvidas. Quando vier a dúvida, não aceite ela, porque a dúvida impede o agir de Deus. Agora olhe para ela e diz assim: sabe por que não aconteceu ainda? Porque existem muitas dúvidas. Será que sou eu mesmo? Será que é eu mesmo? Será que é comigo mesmo o mistério? Por muitas vezes Deus está falando dentro da igreja e sempre tem a direção para alguém. Por muitas vezes eu tenho o costume de dizer que Deus fala com toda a igreja, mas 2, 3 são aqueles que recebem. Aí por muitas vezes a gente pergunta: será que eu tenho que estar mesmo sempre com a mão assim? E quando eu estiver cansada, a mão ainda estará assim. E quando minhas pernas se cansarem, ainda estarei assim. Porque a Bíblia diz que no livro de Hebreus 12, tornai a levantar as suas mãos cansadas e os teus joelhos desconjuntados. Tem gente que nem desconjuntou o joelho ainda e ele quer parar de orar. Mas nesta noite, nesta tarde, você não vai parar de orar, amém? Glória a Deus. Põe a mão no teu coração aí. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra venha surgir algum efeito lá na sua casa, na sua família. Eu quero decretar nessa tarde aqui que Deus vai fazer coisas acontecerem na sua vida. Deus vai fazer algumas coisas voltarem ao lugar. Se lembre que esse vento forte, essa tempestade que passou, ela já passou. E agora o vento que vai vir assoprando vai ser o vento que assoprou sobre o vale de ossos secos. Pastor, para que foi assoprado no vale de ossos secos? Que é para colocar pessoas de pé, é para trazer vida aonde não havia mais vida. Aleluia. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Senhor, esta palavra que eu ministrara nesta noite, Senhor, nesta tarde, foram uma palavra, Senhor, que o Senhor colocara ao meu coração, Pai. Eu não fui guiado, Senhor, pelo meu emotivo, e nem fui guiado, Senhor, pelo script, ó Pai, que o homem por muitas vezes tem colocado em seu subconsciente. Pai, eu fui direcionado pelo Teu Espírito, e eu creio, Senhor, que muito grande, ó Pai, é o Teu agir sobre as vidas aqui. Espírito Santo de Deus e Pai, neste momento começa a tomar, Pai, cada lar, cada família, cada casa, Pai. Pega, Senhor, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que diz, Senhor, meu Deus, ser impossível, Pai, para eles, ó Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível. Deus, visita cada vida com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua glória, dê vitória em nome de Jesus, Pai, capacitando-os, dando graça. Oracandarabidéria, saio, Espírito Santo de Deus e Pai, manifesta o Teu poder e toma, Senhor, em Tuas mãos esta campanha, Senhor, e dá vitória à Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? As suas palmas louvem o Senhor. Antes de estar terminando, né, esse culto abençoado, primeiro dia dessa campanha, que Deus possa estar abençoando sempre a vida do pastor Ademir, a família dele, o ministério que ele dirige. Eu esqueci de contar um testemunho, vou falar rapidinho. Tinha uma amiga minha de infância que ela foi presa ano passado. E aconteceu um monte de coisa, ela foi presa, ela mora aqui no São Rafael, e aí foi julgada, acho que tem um ano que eles foram presos, parece. E daí, eu estava falando dela anteontem para minha irmã, ela perguntou dela, eu falei, eu não sei, parece que foram julgados, eu não sei como é que vai ser, quando é que vai sair, eu não sei de nada, eu não vi mais ninguém lá da família deles. Aí minha irmã chegou em casa, na casa dela, ligou na minha mãe e falou assim, Renata, você não sabe, a Mara está solta.
Não sei se foi mais alguém liberado junto com ela. Sei que ela foi solta daquele movimento todo que aconteceu aqui embaixo, né? Ela foi solta. E até a família dela ficou surpresa, porque estava esperando assim mais lá para frente, né? Não sabia quando é que ia ser. Era do 4º distrito, ela estava, né? Não sei se o pastor já viu, é uma baixinha do cabelinho loirinho, o nome dela é Mara. E daí ela foi solta, a família dela ficou muito feliz, ela ligou em casa, ela falou assim: você pensa que eu esqueci do seu aniversário? Você vê? Às vezes a gente pensa em que a pessoa está lá, nem está lembrando de quem está aqui fora, está pensando só na situação deles. E eu louvo a Deus, porque a gente orou bastante, sempre estava intercedendo pela vida deles. A gente sempre estava vendo a família dela, que é uma família assim, que morou na rua da minha mãe, e a gente cresceu juntas, né? E assim, eu fiquei muito feliz, né, com o que Deus fez. Eu quero crer assim, que Deus trabalhou muito na vida dela, que Deus possa ensinar nessa situação algo muito valioso para ela. E também hoje à noite tem ensaio do Círculo de Oração. Está tendo campanha de madrugada, das 5 às 6h30, a igreja. Aqui na igreja, né, das 5 às 6h30, vai acabar terça-feira que vem. Aqueles que puderem, né, que Deus incomodar, o Espírito Santo de Deus levantar, vem, a igreja vai estar aqui abertinha. Ele não é aberto escancarado, mas as pessoas vão estar aqui, né? Venham fazer a campanha. Vamos se esforçar, né? Às vezes assim, eu não venho, mas meu esposo vem, eu fico lá intercedendo. Mas eu acordo, só não vim aqui, mas eu acordo tudo. Enquanto ele vem, né? Mas assim, eu creio que Deus vai fazer grande coisa. Às vezes a gente não levanta, não vem, né? Deixa assim a carne falar mais alto, quentinho da cama falar mais alto. Mas aqueles que puderem, aqueles que o Senhor trouxer, eu creio que vai receber a vitória. Amém? Sexta-feira tem culto, domingo tem culto. O Espírito Santo de Deus está aqui, está lá na sua casa, está no seu emprego. E assim que as pessoas que estão aqui nos visitando sentirem a vontade de retornar, as portas da igreja estão abertas. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse dia na tua casa, na tua presença, crendo que o Senhor fez grandes obras na nossa vida hoje, o Senhor operou milagres, o Senhor abriu as portas, ó Deus, do nosso entendimento, Pai, e falou conosco nessa tarde. Continua abençoando a tua igreja, cada membro que está aqui hoje, meu Deus, cada visitante, Pai, a vida, Senhor Deus, do pastor Ademir, o ministério dele. Eu sei, Senhor Deus, que muitas lutas teu filho tem passado, muitas adversidades, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas, Deus. Então eu creio que o Senhor vai dar vitória para o seu filho também nessa tarde, Deus. Abençoa, Senhor Deus, o vaso de oração, cada pedido ali, Senhor Deus, colocado, cada, Senhor Deus, família representada, portas de emprego, o teu povo vem pedindo, Pai, que o Senhor possa conceder este milagre, meu Deus. Cura, meu Deus, da alma, cura das enfermidades, Pai. Todo tipo de situação, Senhor Deus, que está ali escrito, aquele que a gente não sabe, meu Deus, o Senhor pode estar visitando nessa tarde. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, leve em paz. Este culto está encerrado em nome do Senhor Jesus. Abençoa o seu irmão. Abençoa, não, cumprimenta o seu irmão, amém. E abençoa também, né?